da glória de Deus. A igreja pode sim mudar o mundo. A igreja, porque Cristo age através da igreja. A igreja tem que tomar posse daquilo que Deus determinou na vida dela. Nós, como igreja, precisamos tomar posse. Nós, como igreja, precisamos tomar posse da autoridade que Deus designou sobre nossas vidas. A palavra de Deus diz: e vos darei autoridade sobre os demônios. Vós orarão e enfermos serão curados. E muitas vezes a gente não toma posse disso. A gente fala porque nós estudamos sobre isso, mas muitas vezes nós não tomamos posse dessas coisas, e precisamos tomar posse de todas essas promessas que Deus instituiu sobre as nossas vidas. Vamos lá, abre a sua Bíblia agora no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, tá? Antigo Testamento, o primeiro livro de Samuel. Você que nos assiste, que está começando na sua caminhada espiritual, Pati, onde fica Samuel? Vou te explicar. Você vai lá, você abre a sua Bíblia, vai ter o primeiro livro, Gênesis. Aí você vem passando, tá? Aí você vai ver Deuteronômio, já viu aí? Deuteronômio. Aí depois de Deuteronômio você vai ver o JJ, Josué e Juízes. A gente chama de JJ. Você vai ter o livro de Josué, você vai ter o livro de Juízes, logo depois vem o livro de Ruth, e logo depois de Ruth você acha Samuel, tá? Deu para encontrar? Então vamos lá. Primeiro livro de Samuel, deu para abrir aí, amor? Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, pastor Tadeu, a paz. Tio Jorge, pastor Jorge, a paz, tio. Oi, tia Gladys, a paz, tia Gladys, Deus abençoe. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao 10. Lê pra gente aí, por favor, amor. Você encontrou ou quer que eu vá lendo aqui? Vamos aí, só um instantinho. Capítulo 3. Capítulo 3, verso de 1 a 10, por favor. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os olhos se começavam lá a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou, e foi Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conheceu o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou. Até o 10. E foi Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Veio então o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Essa passagem é linda, e essa passagem nos ensina muitas coisas. Essa passagem nos ensina muitas coisas. E é isso que a gente vai estar falando nesse domingo. Vamos começar por aqui. Você acabou de ler um texto, e é uma passagem que muitos conhecem, mas também é nova para algumas pessoas que ainda não têm entendimento, e a gente vai explicar sobre isso. Você acabou de ler um texto de 1 Samuel, capítulo 3, de 1 a 10, onde a gente sabe da história de Samuel, que Samuel foi deixado por Ana, sua mãe, para que ele aprendesse sobre o sacerdócio, e o seu mestre era o sacerdote Eli. E quando a Bíblia que fala, o mancebo, fala do jovem Samuel, alguns teólogos e alguns livros dizem que Samuel nessa fase já deveria estar por volta dos seus 12 anos,
tá? Vai dizer que servia no templo. Samuel estava na escola de profetas. Samuel estava naquela escola onde ele seria treinado para o sacerdócio, para ser um profeta de Deus. Mas não, o fato do Samuel estar na escola de profetas não queria dizer que Samuel iria ser um profeta. Deu para você compreender? Ele necessitava aprender e para que Deus confirmasse o seu chamado. Muitas vezes você acha que você tem um ministério A, mas na realidade Deus está te preparando para algo mais profundo. E aí que entra o discernimento. E aí que quando Deus começa a colocar pessoas ao nosso lado, pessoas na nossa vida, para nos ensinar, para que possamos compreender os mistérios da parte de Deus. Querido, valorize os anjos de Deus que Deus coloca na tua vida. Valorize as pessoas que Deus levanta para fortalecer o seu ministério, para te ensinar a ministrar. Valorize isso, independente da idade. Deus não olha para a idade. Deus usa quem quer, como quer, olha que Ele quer. Você está compreendendo isso? Samuel estava na escola de profetas, Samuel ainda estava aprendendo, ainda era um aluno. Samuel era estagiário nessa época. E na verdade, como diz o pastor Dadé, era o probatoriano. Bonita essa palavra, né? Saiu de uma vez só. Não me pede para repetir porque não vai dar. Então, nesse momento aqui, a Bíblia vai dizer que era o mancebo Samuel. E dentro de uma escola você tem o currículo que você vai ter que seguir. E Samuel estava aprendendo. Só que chega a hora que Deus quer se revelar a Samuel, porque chega a hora do chamado, chega a hora da confirmação do seu ministério. É agora. Sabe aquele dia que Deus falou para você: vou te fazer um pastor. Eu vou pegar o pastor porque é o que eu tenho como referência. Que na minha família, graças a Deus, tem muitos pastores. Então eu vou pegar esse exemplo como referência, tá? Mas poderia ser qualquer outro ministério. Então, aquele momento que Deus fala: vou te fazer um pastor. E aí você vai à oportunidade, você vai para o seminário, você estuda, você prega, você ministra, você vai aprendendo com homens de Deus, com mulheres de Deus, com servos de Deus, e Deus vai te preparando, Deus vai te dando experiências, mas chega aquele dia X do teu chamado, onde Deus fala: agora é o momento, agora é no estreito. Você comigo e eu contigo. Agora vai começar realmente as revelações que eu tenho para a tua vida. Imagina quando Davi, ele teve a promessa de se tornar rei de uma nação, e quando Davi realmente se torna rei da nação. Nós vamos ver que a história de Davi, nós temos 3 tipos de unção que Davi recebeu. E mais tarde a gente vai estudar sobre essa diferença dessa unção. Uma coisa é quando você recebe a promessa, querido. Outra coisa é quando a promessa se cumpre e você começa a colocar, sabe? A promessa começa a fazer parte do teu dia a dia. A promessa está ali no tipo de roupa que você veste, no que você fala, nas suas atitudes. Sabe o que é isso? É o teu chamado. É o teu chamado. A promessa agora, ela não está mais naquele âmbito de que um dia vai se cumprir. A promessa já se cumpriu. A promessa está viva diante de você. A promessa está fazendo parte agora do seu dia a dia. Então ela já se materializou na sua vida. Abraão, antes, ele sabia que iria ser pai de uma grande nação. Ele saberia que teria um filho. Mas com o passar do tempo a promessa veio. Aquele bebê ele se materializou, ele nasceu. Então agora eu carrego a promessa nos meus braços. Agora a promessa ela faz parte da minha vida todos os dias. Assim é o teu chamado, assim é a tua promessa. Não perca a oportunidade de desfrutar desta promessa, desse chamado. Não perca essa oportunidade, porque aí começa um nível mais profundo.
Agora começa o nível mais profundo. Começou o nível mais profundo para Samuel. Aquele menino de 12 anos tinha um comportamento antes do chamado. Agora que veio o chamado, começa o nível mais profundo de intimidade para Samuel, e Samuel pega essa oportunidade. A Bíblia está dizendo aqui também, no verso 3, que vai falar que ele já estava deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no tabernáculo. Quando a gente estuda e que estava no templo que estava na arca, quando a gente estudou sobre tabernáculo, nós vimos que essa lâmpada de Deus é justamente o candelabro, onde só os sacerdotes acendiam essa lâmpada. E Deus, quando acabava o azeite, tinha um azeite específico para que fosse colocado ali, para que aquela lâmpada se acendesse, porque aquilo era um fogo santo. Lembra quando os filhos de Arão foram colocar fogo impuro e eles foram consumidos? Você lembra disso? Dessa história lá quando foi fazer o tabernáculo? Pois bem, é essa lâmpada aqui. Antes que a lâmpada se apagasse, Deus começa, olha o mistério de Deus. Deus começa a chamar a Samuel. Aí Samuel não entende aquela voz. Samuel acha que é Eli. Mas quando Samuel vai até Eli e Eli entende, Eli já conhece. Esse chamado é diferente. Esse chamado é algo mais profundo. Esse chamado é espiritual. Realmente este mancebo não é apenas um estagiário. Esse mancebo é alguém que Deus quer usar. Esse mancebo é alguém que Deus quer falar. Esse mancebo é alguém que Deus quer tratar. É assim que Deus faz, queridos. Você está entendendo a oportunidade de Deus? Deus muitas vezes já começou a te dar o teu chamado e já quer tratar contigo. E aí eu posso te falar uma coisa muito importante. Nessa passagem em que eu tenho Samuel e eu tenho Eli, e eu tenho Eli ensinando a Samuel como ele vai compreender as coisas de Deus e como agora ele vai responder ao chamado de Deus, eu só consigo compreender uma coisa. Deus sempre vai colocar pessoas levantadas pelo Espírito dele para nos ajudar e ensinar a cada um de nós na nossa vida espiritual. Deus coloca anjos. Deus coloca anjos na terra através da vida dos nossos irmãos, através da vida de alguns membros de nossa família, para ministrar sobre as nossas vidas, para orar sobre as nossas vidas, para nos ensinar, para não perdermos a nossa intimidade com Deus e para que nós possamos discernir quando é a voz de Deus, quando é a voz do nosso coração ou quando é alguma sugestão maligna. Você deu para entender isso? Deus sempre levanta pessoas para este fim nas nossas vidas. Deus levanta amigos para estarem junto conosco. Deus levanta amigos de ministério para estarmos junto conosco. E você tem que compreender uma coisa: quando Deus levanta estes homens e essas mulheres, esses profetas, para estar no nosso lado, para falar do nosso lado, para nos ensinar, valorize cada um deles, querido, porque a oportunidade de Deus são anjos de Deus na terra. Eu compreendi isso. Eli, mesmo ele estando errado, porque ele não admoestou os seus filhos como deveria, ele não repreendeu os seus filhos como deveria, mas no papel dele como professor de Samuel, ele realizou o papel. Ele foi falar para Samuel: Samuel, quem está falando contigo é um sobrenatural, é Javé. Então se prepara, porque a partir de agora, tudo na tua vida muda. Absolutamente tudo. Pegue essa oportunidade, Samuel, porque tudo vai mudar a partir de agora. E realmente mudou. Você vê que Deus se manifesta a Samuel. Deus fala com Samuel. E Samuel entrega a mensagem de Deus para Eli. Com temor e tremor de Deus. Mas Samuel entrega. Querido, quando Deus te der uma ordem, quando Deus te der alguma palavra para que você entregue, sendo da parte dele para algum profeta, faça aquilo que Deus determinou, porque você já começa a crescer, você começa a ter crescimento, você está começando a ter intimidade. Não perca essa oportunidade que Deus está dando na sua vida. Não perca essa oportunidade em nome de Jesus.
Tiaguinho, que Deus abençoe. Amanda, Deus abençoe, Amanda. Você... Tudo ok com o áudio? Alguém está perguntando aqui. Não, já melhorou? Já Amanda, Deus abençoe. Como é que foi o tombo? Depois você fala pra gente, tá? Lu, Deus abençoe. Tia Sandra, Deus abençoe a sua vida. E aí a gente entra no outro aspecto aqui. Abre a sua Bíblia lá, você ainda está em Samuel, você vai continuar em 1 Samuel 3. Você vai ler o verso 19 e 20. Uma evolução espiritual acontece na vida de Samuel. Quando Samuel pega essa oportunidade. Lê pra gente aí, você tá aberto aí, amor, por favor. Qual? 1 Samuel 3, ainda no capítulo 3, verso 19 e 20. A gente vai ver a evolução espiritual que acontece na vida de Samuel. Lê aí, por favor. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Aleluia! Deu para você compreender como é que houve uma mudança na vida de Samuel? Quando Samuel começa o chamado dele, aquela oportunidade que Deus dá, aquela confirmação que Deus dá. Em 1 Samuel capítulo 3, 19 a 20, você vai ver que, deixa eu repetir aqui, como é que fala aqui? Então Samuel... 19 e 20. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, ou seja, crescia, né? Antes era o mancebo, que foi falado lá no início do capítulo, e Samuel com isso foi crescendo, e a partir do momento que Samuel foi crescendo, nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair por terra. Querido, quando Deus chama, Ele garante. Entendeu isso? Quando Deus chama, Ele garante. O teu chamado tem a garantia do Espírito Santo de Deus. Deus não chama para teste. Quando Deus chama, já é coisa certa. Samuel aqui, ele começou a crescer em graça. E Deus foi confirmando o ministério dele. Por onde você passar, Deus vai confirmar o chamado na tua vida em nome de Jesus. Assim como o povo pôde testemunhar do chamado de Samuel, da confirmação de Samuel como profeta, muitas pessoas vão testemunhar da glória de Deus na sua vida. Mas não perca a oportunidade que Deus vai te dar para isso. As pessoas vão acreditar no chamado que Deus te deu. As pessoas vão pedir oração, não é porque você é uma pessoa, boazinha, ou porque você é um irmão sociável. Não. As pessoas vão até você para pedir isso, sabe por quê? Porque as pessoas veem Deus através da sua vida. As pessoas pedem oração, pedem confirmação da palavra. Sabe, as pessoas ligam pedindo oração, é porque as pessoas, você tem credibilidade no reino espiritual. Não perca isso diante de Deus. É muito importante a gente não perder a credibilidade que Deus nos dá. E Samuel teve essa credibilidade, a Bíblia não mente. A Bíblia diz que a partir do momento que Samuel, aquele garoto de 12 anos, foi crescendo, ele foi evoluindo espiritualmente. Deus não nos fez para viver em berço esplêndido, deu para entender, crente? Deus não nos chamou para viver em berço esplêndido. A vida do cristão é uma vida de luta, mas também é uma vida de evolução espiritual. Evolua espiritualmente, querido. Cresça espiritualmente. Alargue suas tendas espiritualmente. Oportunidade de Deus é para isso. A Bíblia vai dizer que toda a ciência, todo o conhecimento estão diante do trono do Senhor, disponíveis para cada um de nós. Pati, a Bíblia não diz isso, diz porque a palavra de Deus é revelada. O Senhor Jesus, quando esteve na terra, o que ele falou? Que nós faríamos sinais e prodígios maiores do que ele fez. O nosso problema é que a gente não acredita e a gente perde as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Deus tem muito para nós e não são poucas oportunidades, não. Está no momento da gente começar a evoluir espiritualmente. Comece a crescer espiritualmente. Amadurecer espiritualmente. Veja as oportunidades que Deus tem colocado na sua vida.
Se você for ver como é que você era antes e como você é agora, a gente vai falar, a gente tem que citar as nossas referências que nós temos. E nós como cristãos, como servos de Deus, como referência, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem o Espírito Santo de Deus, e nós temos homens de Deus, temos mulheres de Deus, temos pastores de Deus como referência nas nossas vidas. E nós tínhamos, antes de Deus recolher a nossa mãe, pastora Ana Bruno, a gente tinha a nossa mãe como referência, sabe? Uma mulher de Deus, onde Deus dava revelações maravilhosas, profundas para ela. A gente vai lembrar que ela chamava a pessoa pelo nome, sem nunca ter visto aquela pessoa, a revelação que Deus dava para ela direto. E aí a gente se vê o seguinte, tá, pastora Ana é recolhida, como é que fica o ministério agora? Deus, o que a gente fala? Deus não chama ninguém para fazer teste. Deus não chama ninguém para fazer teste. A pastora Ana foi recolhida, Deus levou a pastora, mas a igreja não parou, querido. A igreja está caminhando, sabe por quê? Porque você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Igreja de Pavuna está caminhando. Igreja da Taquara está caminhando. Igreja com o pastor Herculano lá está caminhando. Está todo mundo crescendo, porque é uma confirmação do chamado. Aquele que chama, garante. Olha como é que era o pastor Tadeu pregando antes e como ele está pregando agora. Como é que era o pastor David pregando antes e como é que está pregando agora. Como é que era o pastor Herculano antes, como é que está todo mundo agora. O ministério Deus não abandona. Jesus garante todas as coisas. Agora pega a oportunidade que Deus te dá e vira essa chave. Vira essa chave, que é momento de evoluir espiritualmente. Eu fico aqui em São Paulo, eu fico às vezes boquiaberta com as pregações da imersão, e eu fico olhando e fico vendo, meu Deus, esse menino é realmente o meu irmão? Parece uma pessoa completamente diferente. Eu fico vendo os chamados para vencer, os irmãos pregando nos chamados para vencer. Eu fico olhando assim, caramba, é minha tia mesmo, é meu tio, é a tia Leila mesmo que está pregando, é o Manel e a Alcilene, é o pastor Márcio e a esposa, Angélica então pregando nos chamados para vencer. E aí eu fico olhando aquilo tudo e digo, como é que Deus é maravilhoso. Deus garante. Deus chama, Ele garante. A gente não imaginava o quanto nós iríamos evoluir espiritualmente. Quando a gente pensa, é isso aqui que Deus tem para mim. Não, Deus tem muito mais. E aí se cumpre aquela palavra onde diz que Deus tem para cada um de nós aquilo que nós não vimos, que não subiu no coração do homem. São essas coisas que Deus tem revelado para a sua igreja nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pega a oportunidade. São coisas profundas que Deus tem revelado à igreja, que Deus tem revelado aos seus servos e seus profetas. E é o momento da gente pegar essa oportunidade e aprender com o Espírito Santo. É momento de evolução, igreja. Coloque isso no seu coração. É momento de evolução. Você vai perceber que quando você parar de murmurar, quando você parar de reclamar, quando você parar de ver tudo ruim, você começa a evoluir espiritualmente. Porque aí Deus começa a mostrar para você coisas muito grandes que estão acontecendo no reino espiritual e se refletem na nossa vida hoje. Muitas vezes a gente não vê. É momento de crescimento espiritual. E é essa oportunidade que Deus está dando. E aí a gente vai também para um outro homem que percebeu essa oportunidade e não deixou essa oportunidade passar na vida dele. Abra sua Bíblia lá em 2º livro de Crônicas. A gente sai agora de Samuel, a gente sai agora do livro de Samuel e vai para Crônicas. Então logo depois de Samuel você continua acompanhando aí, tá? Você vai ter, você que está começando, você vai ter 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, 1º livro de Reis, 2º livro de Reis, e aí você vai ter Crônicas, tá? Regininha, paz, Sérgio, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida de vocês. Então lá em 2 Crônicas 1, lê pra gente, por favor, amor. 2º livro de Crônicas, capítulo 1, do verso 7 ao 13. E a gente vai perceber mais, a gente vai estar falando sobre Salomão agora. A oportunidade que Deus coloca na vida de Salomão. E para Salomão não o que Salomão fez diante do chamado que Deus colocou na vida dele? 2 Crônicas, 2º livro de Crônicas, capítulo 1, verso do 7 ao 13. Pode ler, por favor. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres que eu te dê. Salomão disse a Deus:
Tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto ouvi isto no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Aleluia! Vamos falar sobre ele, Salomão. Salomão, muitos já conhecem a história de Salomão. A gente vai falar só sobre essa primeira parte. Duas coisas muito importantes ocorreram aqui. Salomão é colocado, seu pai falece, Davi, homem levantado por Deus, homem segundo o coração de Deus. Davi falece, então Deus vai antes de Davi falecer, Davi passa o bastão para Salomão, e Salomão se torna rei sobre Israel. E o Senhor chega para Salomão, e olha, se você for ver aqui, a partir do verso 7, naquela mesma noite, Deus, olha só, Deus aparece a Salomão. O que aconteceu com Samuel? Deus, naquela noite, antes de apagar-se a luz do tabernáculo, chama Samuel. Deus, naquela mesma noite, chama a Salomão. Querido, Deus já foi ao teu encontro. Deu para entender? Deus já foi ao teu encontro. Deus faz isso desde a fundação do mundo. Deus ia até Adão. Deus fez isso quando mandou Jesus. Deus veio para salvar o mundo, para salvar o homem. Deus está sempre vindo ao nosso encontro. E a gente tem que pegar essas oportunidades e não deixar a oportunidade do chamado de Deus passar. Perceba isso. A Paixa Leila. Perceba isso. Deus está sempre ali, ó. Está sempre do nosso lado. E aí Deus vem, chega para Salomão e disse para Salomão o que ele quer. Salomão pede só duas coisas. E essas duas coisas são fundamentais na vida do cristão. Naquele momento, Salomão poderia ter pedido, como aqui está descrito, riqueza, poderia ter pedido honra, poderia ter pedido a morte de seus inimigos. O que Salomão pedisse, Deus iria acolher. Porque o Senhor chegou para Salomão e disse o quê? Pede o que queres. O que Deus chegou, o que Deus falou para Bartimeu? O que queres que eu te faça? Deus é Deus, querido. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. Deus é Deus. Deus chega para Salomão e diz: o que tu queres? Pede o que tu quiseres. O Senhor chega para aquele servo e diz: o que queres que eu te faça? E ambos responderam de forma, eu creio que aquela resposta foi espiritual, para que eles não perdessem a oportunidade. Salomão pede sabedoria e conhecimento. Aquele servo pede que eu veja. E o que o Senhor disse? Porque tu pediste sabedoria e conhecimento, Salomão, tu terás
toda a riqueza. Te farei um rei absolutamente grande. Que aquela rainha de Sabá ficou impressionada quando chegou para conhecer o reino de Salomão. Queridos, sabedoria e conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo pecou, o meu povo caiu porque lhes faltou conhecimento. Sabedoria e conhecimento nos levam a uma evolução espiritual muito grande. Você quer crescer espiritualmente? Peça a Deus sabedoria e conhecimento. Você quer que a chave vire na tua vida diante de Deus? Deus já está aí do seu lado. Aliás, Ele habita dentro de cada um de nós. Ele habita dentro de você. E eu creio que nessa manhã o Espírito do Senhor já está aí. Você tem essa oportunidade de conversar com o Espírito e pedir: Senhor, me dá sabedoria e conhecimento. Porque muitas vezes uma pessoa pode ser muito inteligente, mas não é porque ela é inteligente, ela é uma pessoa sábia. Deu para você entender? Existe uma diferença de inteligência para sabedoria. Então, como homens espirituais, como mulheres espirituais de Deus, que a palavra do Senhor é revelada. Salomão só pediu absolutamente duas coisas que foram primordiais para o crescimento do seu reino e seu crescimento espiritual. Ele pediu sabedoria e conhecimento. E hoje o que precisamos realmente desses dois fatores primordiais em nossa vida. A igreja tem necessitado e muito nesses tempos desses dois fatores: sabedoria e conhecimento. Eu preciso ter sabedoria espiritual e eu preciso ter conhecimento de Deus, da parte de Deus, para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa evoluir. Deus nos está dando oportunidade para isso. Nós estamos basicamente há 4 meses em quarentena, há 4 meses em casa, tendo oportunidade de buscar a palavra, tendo oportunidade de conhecer a palavra. Prossigamos em conhecer a Cristo, diz a Bíblia. A Bíblia diz: temos que conhecer, temos que buscar o discernimento, buscar a sabedoria de Deus, e Deus está nos dando esta oportunidade. O discernimento espiritual do servo de Deus tem que estar sempre apurado. Por quê? Porque você não sabe o dia, a hora e o lugar que Deus vai te usar. É a oportunidade para ser usado. Se deixa ser usado, querido. Se deixa ser usado por Deus. Como Salomão e como Bartimeu, quando o Senhor chegar e perguntar: o que queres? O que queres que te faça? Seja como Salomão e Bartimeu. Responda diante do Espírito de Deus: Senhor, aquilo que você mais necessita. Não fique reclamando, não fique murmurando, não fique dizendo: fulano fez A, fulano fez B. Salomão podia fazer uma lista agora de inimigos do reino. Mas ele preferiu: Senhor, o que eu estou precisando no momento é o seguinte: eu vou assumir o legado do meu pai. Eu estou assumindo aqui o legado do meu pai. Eu estou assumindo a responsabilidade de vidas. Eu estou assumindo a responsabilidade de uma nação. Eu agora estou sentado no trono e sou chefe de uma nação que não é minha. A nação é tua. Senhor, quem ministra sobre a nação é o teu Espírito. Senhor, tu tens homens, tu tens profetas. E eu preciso ter sabedoria e conhecimento para saber como agir. Porque esse povo não é meu, Senhor, esse povo é teu. A sua vida não lhe pertence. A sua vida, querido, pertence a Jesus. A sua família não lhe pertence. A sua família é de Jesus. A igreja do Senhor Jesus. Então nós, como servos de Deus, nós precisamos pedir sabedoria e conhecimento. Sabe por quê? Porque nós vamos ministrar diante de vidas, diante de um povo que pertence ao Senhor Jesus. E é muita responsabilidade. E é muita responsabilidade ser servo do Senhor, enviado do Senhor, representante do Senhor na face da terra. Foi isso que Salomão estava querendo dizer aqui. Senhor, eu preciso de sabedoria e conhecimento, porque essa nação não é minha, essa nação é tua. Quem fez Davi rei sobre Israel não foi a nação, foste tu, Senhor. Quem me colocou nesse trono aqui foste tu, Senhor.
Quem levantou a nossa igreja foste tu, Senhor. Quem colocou o teu pastor diante daquele lugar como pastor da igreja foi o Espírito Santo de Deus. Quem chamou você como profeta foi o Espírito Santo de Deus. Quem colocou você como professor de escola bíblica dominical foi o Espírito Santo de Deus. Então, valorize o seu chamado. Sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Busque diretamente isso para o crescimento da tua família. Quem botou como você como sacerdote da tua família foi Deus. Minha família não é perfeita, não interessa. Nenhum de nós somos perfeitos. Deus te colocou ali como sacerdote. Deus colocou essa responsabilidade nas tuas mãos. Sabedoria e conhecimento. Amém? Vamos lá. 10h40, vamos terminar essa parte aqui. E a gente fala sobre isso aí, como a gente acabou de falar dele. Vamos voltar lá em Marcos 10. Agora você sai do Antigo Testamento e você pula para o Novo. Vamos lá em Marcos 10. A gente acabou de falar dele agora, Bartimeu. A gente já tinha falado da semana passada sobre essa passagem. Eu não vou ler a passagem inteira. Eu vou continuar de onde a gente parou, só pegando esse foco aqui, onde a gente vê uma outra oportunidade que Deus coloca nesse cenário de Bartimeu. E Bartimeu, ele não esmurece. Bartimeu não deixa que as circunstâncias tirem o ânimo de conseguir a bênção. Olha a oportunidade. Não deixe que as circunstâncias matem a esperança. A esperança em Cristo deve permanecer viva em todo momento, ainda que o cenário seja completamente de morte. A esperança tem que permanecer viva. Ezequiel estava no vale de ossos secos. Que cenário de morte aquele cenário. Era um cemitério ali. Mas quando o Senhor fala a Ezequiel, ele fala: Senhor, oh meu Deus, oh Jesus, Pai, é contigo, Senhor. É contigo. O que Deus fala a Samuel? A Ezequiel: profetiza. O nosso papel é profetizar, queridos. O nosso papel é profetizar. Marcos 10, verso 48. Leia, por favor, amor. 10, 48. E muitos o repreendiam para se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi. Sérgio, daqui a pouco eu vou ler teu comentário, Serginho. Peraí. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha aí o legado de Davi, mais uma vez. Olha aí o legado que a gente acabou de falar. Olha o legado de Davi. Precisamos aprender a confiar no Senhor, queridos. Muitos repreendiam Bartimeu, mandando que ele ficasse quieto. Muitos vão tentar repreender para você desistir do teu sonho. Ah, isso aí é uma coisa muito grande para você. Ah, poxa, olha para você, se enxerga, você não vai chegar a esse patamar. Querido, Deus colocou esse sonho na tua vida, Deus disse sim para esse sonho seu, Deus aprovou esse sonho, Deus te deu esse chamado. Não desista, não deixa que a multidão impeça você de alcançar sua bênção. Porque muitas vezes a multidão impede você de alcançar a bênção. Lembre de uma coisa: Deus vai colocar amigos, Deus vai colocar pessoas certas para levantar o seu braço. Deus vai levantar pessoas certas para estar do teu lado para te ensinar. Deus vai estar levantando as pessoas certas para você poder ouvir a voz dele, compreender e ter discernimento para entender as coisas que acontecem no mundo espiritual, para você crescer espiritualmente. Não olhe a multidão, porque muitas vezes a multidão vai tirar você do foco. A multidão pode tirar você do foco, vai querer tirar você do foco. Aqui no Novo Testamento eu vejo que a multidão muitas vezes só atrapalha. A multidão só atrapalha. A multidão queria que Bartimeu se calasse. A multidão foi falar para Jairo que a filha dele já tinha morrido. A multidão estava espremendo a mulher do fluxo de sangue. Multidão muitas vezes só atrapalha, querido. Só atrapalha. Olha o foco. Foca na oportunidade que Deus está te dando. Deus está dando oportunidade. O cenário pode ser completamente ao contrário daquilo que você estava imaginando. Mas Deus está te dando oportunidade. Não olha para a multidão, não. Não olha para a multidão. Foca para Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa meta, que o nosso alvo é Cristo. Foca em Cristo e vai.
Não olha, não passa, não dá atenção para a multidão, que multidão muitas vezes pode atrapalhar. Entendeu? Multidão às vezes não deixa a gente ouvir aquilo que Deus quer falar com a gente. Deu para você compreender? Serginho, fala, Sérgio. Lê, por favor, o que Sérgio falou que existe também os anônimos da fé. O rapaz que tinha 5 pães e 5 peixinhos. O homem que emprestou o jumentinho, etc. Importante que Deus nos conhece e sabe quem é você. Cada um dá o que tem. Amém, Serginho. São os anônimos. A gente vai falar da oportunidade dos anônimos. E é uma verdade. Deus nos conhece. Você percebeu isso? Deus nos conhece. Ninguém sabe o nome daquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Ninguém sabe o nome daquele menino. Ninguém sabe qual era o nome do dono do jumentinho. Ninguém sabe. Mas Deus levanta os anônimos. Assim como eu lembro também daquela serva de Naamã. A serva de Naamã, que chegou para ele e falou: Senhor, o que custa, Senhor, fazer como o profeta falou? Se Naamã não tivesse dado atenção para a serva, talvez ele continuasse leproso a vida inteira. Você deu para entender? Deus levanta anônimos para ajudar, queridos. Deus levanta amigos, é isso que eu estou falando. Deus levanta amigos. Tenha discernimento. Porque muitas vezes aquela pessoa que você acha que é amigo, na verdade não é. Na verdade está querendo minar a tua fé, está querendo minar a tua esperança. Mas os verdadeiros amigos de Deus, os verdadeiros homens e mulheres de Deus que são colocados do teu lado para te levantar, eles vão sempre ter uma palavra de ânimo, eles vão sempre ter uma palavra de conforto. E quando tiver que chamar a sua atenção, eles vão chamar a tua atenção. Quando tiver que glorificar a Deus, eles vão glorificar a Deus do teu lado. Quando tiver que falar que você está errado, eles vão dizer que você está errado. Mas isso vai ser com sabedoria e conhecimento. Amém? Amém. Eu não posso admoestar sem sabedoria e conhecimento. Eu não posso repreender eu só posso repreender com sabedoria e conhecimento. Para que eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu posso acabar ferindo um irmão. Muitas vezes eu posso estar certo, mas a forma de falar eu posso ferir o irmão. É a oportunidade que Deus está nos dando de crescer. Até para repreender, nós temos que ter sabedoria e conhecimento. Saber como falar, quando falar, com quem falar, sabedoria e conhecimento. Amém? Isso é muito importante. Por isso que Salomão pediu. Que é muito importante nas nossas vidas. Ô tia Kátia Monteiro, que Deus abençoe. E aí, a gente vai ver aqui, ó, não são nas pessoas que devemos colocar a nossa confiança. É basicamente o que o Sérgio acabou de dizer. Se a confiança de Bartimeu estivesse na multidão, certamente ele não alcançaria o milagre. Mas Bartimeu ignorou a voz da multidão e confiou na misericórdia de Deus. Olha o foco de Deus. Quer viver melhor usufruindo das oportunidades que Deus te dá? Aprenda a confiar em Deus. Você quer viver melhor e usufruir das oportunidades de Deus na sua vida? Aprenda a confiar em Deus. Pare de dizer que você não consegue, que você não pode, que isso é muito para você, que você não vai conseguir. Pare de dizer essas palavras e comece a dizer que seja feita a vontade de Deus na minha vida e na vida da minha família. Que seja feita a vontade de Deus na vida da igreja. Que seja realizada a vontade de Deus na vida desta nação. Porque Deus dá oportunidades. Deus fecha portas, fecha, mas Ele também abre portas. E precisamos ter discernimento para ver as oportunidades de Deus. Amém? E saber que o reino de Deus é tomado por esforço. Deus nos dá as oportunidades. Deus coloca as oportunidades diante das nossas vidas. Mas nós temos que nos esforçar para alcançar a bênção, querido. A bênção não vai chegar com você deitado em berço esplêndido. O emprego não vai chegar se você não se esforçar. Nós temos que nos esforçar para alcançar a bênção. Nós temos que nos esforçar diante de Deus. Deus vê o nosso esforço e Deus abençoa, Ele responde. E por isso Deus coloca as oportunidades, para que possamos evoluir espiritualmente. Amém?
Lu, que Deus abençoe. Manel, que Deus abençoe a sua vida, querido. Atende para uma coisa. Deus pode estar em silêncio, e preste atenção nisso. Deus pode estar em silêncio, mas tenha certeza que mesmo em silêncio, Deus está trabalhando. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não está trabalhando. Você está entendendo? Deus está trabalhando sim. Porque quando você acha, mas a minha vida não acontece nada de novo. Pare e pensa, querido. Para um pouquinho e analisa. Deus está trabalhando. Deus pode estar em silêncio, mas Deus está trabalhando. Porque a Bíblia diz que Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Amém? As coisas de Deus não acontecem no nosso tempo. As coisas de Deus acontecem no tempo dele. O tempo de Deus, o logos de Deus é de acordo com o relógio de Deus, não é de acordo com o nosso relógio. As oportunidades que Deus coloca na nossa vida vão aparecer dentro dos planos de Deus, dentro dos propósitos de Deus. Mas o nosso papel hoje como servos de Deus, como igreja de Deus, é pedir ao Senhor sabedoria e conhecimento para não perder as oportunidades que Deus coloca, porque são com essas oportunidades que nós vamos ter uma evolução espiritual. Coloque isso no seu coração nessa manhã. Diga, em nome de Jesus, eu quero evoluir espiritualmente. Eu não quero ficar estacionado. Isso não é grandeza não, querido. Isso não é grandeza não. Preste atenção nisso. Isso não é fama. Isso não é grandeza, isso não é para você adquirir riqueza, não é não. Isso é para você conhecer mais de Deus. Isso é para você mergulhar mais nos mistérios de Deus. É para que o Senhor cresça, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque aquele que evolui espiritualmente compreende que o homem não é nada, Deus é tudo. Amém? Deus é soberano, Deus é magnífico, Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é completo. Nós somos incompletos. E aí a gente se sente, sabe o quê? A gente muitas vezes se sente envergonhado diante de Deus. E a gente se sente pequeno por saber que Deus, sendo tão grande, tão perfeito, usa seres humanos falhos como cada um de nós para abençoar outras vidas. Isso é muita misericórdia de Deus. Isso é muita graça de Deus. Deus pega um homem imperfeito e usa este homem para abençoar a outros homens. Isso é muito profundo diante de Deus, querido. E a oportunidade que Deus nos dá para a gente crescer espiritualmente. Não perca isso. Se deixe ser usado por Deus. Permita que os milagres de Deus aconteçam na sua vida. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Você pode achar que é uma coisa mínima. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a sua vida. Pode ser para lavar o banheiro da igreja. Deixa Deus usar a sua vida. Pode ser para ficar dentro de casa só intercedendo sem ninguém saber. Deixa Deus usar a sua vida. Porque a gente vai ver os profetas anônimos e como Deus usou. E como Deus transformou. Deus usou tanto que eles são citados na Bíblia. Os seus nomes não são citados. Mas os profetas anônimos são citados na Bíblia. Homens e mulheres levantados por Deus para abençoar outras vidas são citados na palavra de Deus. Pegue essa oportunidade que Deus nos dá a cada dia de evoluir espiritualmente. E não abra a mão do teu chamado. Não abra a mão do teu propósito. Porque tem um legado muito grande de Deus para a vida da sua igreja. Amém? 10h53. Vamos... a gente daqui a pouco já deve estar finalizando no Insta, né? Falta um pouquinho para finalizar no Insta. Então a gente já está terminando aqui a lição. E aí a gente fecha essa lição sobre oportunidade, falando disso. Não perca essa oportunidade que Deus tem colocado na sua vida, essa oportunidade que Deus tem colocado na sua família, essa oportunidade que Deus tem colocado na sua igreja, essa oportunidade que Deus tem colocado no teu ministério. Não perca isso. E quando a gente for estudar sobre a unção, os 3 tipos de unção que Deus colocou em Davi, quando a gente for estudar sobre Obadias, quando a gente for falar sobre Amós, quando a gente for falar sobre Priscila e Áquila e Apolo, nós vamos ver homens e mulheres levantados para ficar do lado de Paulo.
Quantas vezes Deus já levantou uma Priscila, Deus já levantou um Apolo, Deus já levantou um Áquila na sua vida e você não percebeu? Olha as oportunidades, queridos. Olha os homens de Deus e as mulheres de Deus que Deus tem colocado do teu lado. Igreja do Senhor, olha o seu pastor, olha o ministro de Deus que Deus tem colocado como dirigente da tua igreja, homem de Deus, a sua pastora, mulher de Deus. Olha como é que Deus tem levantado. Olha como é que Ele tem usado para te dar crescimento espiritual, para tirar as escamas dos olhos e a gente começar a ver, começar a produzir, começar a progredir, começar a evoluir, começa a glorificar. Começa a glorificar. Veja como você era antes e como você está agora, como é que você está crescendo espiritualmente. Começa a glorificar, não perca a oportunidade. Bartimeu não perdeu a oportunidade e recebeu o milagre. Salomão não perdeu a oportunidade e recebeu sabedoria e conhecimento. Samuel não perdeu a oportunidade e ouviu a voz de Deus e Deus confirmou o seu ministério por todo Israel. Samuel foi o último dos juízes. Não perca a oportunidade do chamado de Deus e da confirmação do teu chamado da parte de Deus sobre a sua vida e na vida da sua família, porque tem um legado espiritual muito grande da parte de Deus e eu creio nisso para a sua vida, para a sua igreja e para a sua família em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento agradecendo ao Senhor nessa manhã. E depois da oração a gente vai estar dando os avisos. Amém? Vamos orar, a gente findou a lição nesse domingo. E que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar até agora com a gente. E a gente vai estar fazendo essa oração nesse momento, finalizando a escola bíblica. Mas não desliga não. Não sai não, porque a gente ainda tem os avisos rapidinhos para a gente dar. Tá? Vamos orar primeiro agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesta manhã. Muito obrigado, Espírito Santo, pelas oportunidades que tu tem nos dado. Muito obrigado por estar falando aos nossos corações. Muito obrigado por estar ministrando aos nossos espíritos. Muito obrigado por estar falando aos nossos corações. Muito obrigado por estar abrindo os nossos olhos espirituais, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque estamos diante de Ti, Senhor, com o coração inclinado a Te adorar, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito Tu não rejeita. E obrigado porque nesses dias difíceis, muito Tu tem usado a Tua igreja, muito Tu tem falado a Tua igreja, Tu tem usado Teus pastores, Tu tem usado o Teu povo, meu Pai, para que a nossa fé não esmureça, para que possamos permanecer de pé. Muitos milagres Tu tem feito, meu Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua obra, pelo Teu agir, pela Tua magnificência e pela Tua bondade para com cada um de nós. Nós Te louvamos e já Te agradecemos por esta manhã. Te louvamos e Te agradecemos pelos nossos irmãos que nos acompanharam até agora. Muito obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós queremos também agradecer aqueles irmãos que têm dizimado e ofertado. Muito obrigado, querido. Os dados da igreja estão aí para você acompanhar. Os dados bancários da igreja. Muito obrigado mesmo. De coração, porque a igreja tem responsabilidades, a igreja tem contas a pagar e graças a Deus pela sua vida, pela tua fidelidade, com o teu voto, com o teu dízimo, com a tua oferta, a igreja tem honrado e isso é muito importante do reino de Deus, sabe? Isso também é uma evolução espiritual, você compreende isso? Isso também é uma evolução espiritual, você saber que nós estamos aqui para abençoar, que nós estamos aqui como igreja para crescer. É a oportunidade que eu tenho de dizimar, é a oportunidade que eu tenho de ofertar, porque com isso aqui a igreja cresce. Com isso aqui as portas do inferno não prevalecem contra o reino de Deus. Com isso aqui a igreja honra a sua palavra, a igreja honra o seu ministério. É com esse dinheiro aqui, pode ser pouco, mas eu estou ajudando a pagar uma conta de luz da igreja, eu estou ajudando a manter a internet da igreja, eu estou ajudando a abençoar a vida do meu irmão com a assistência social da igreja. Isso é evolução espiritual e muitos, infelizmente muitos, ainda não evoluíram para isso. Mas eu glorifico a Deus que você que nos acompanha,
já está no nível mais profundo, no nível mais alto e consegue compreender. E por isso que a gente está caminhando e está crescendo espiritualmente. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu vou agradecer a Deus pelo seu dízimo. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo dízimo e pela oferta de cada um. Muito obrigado, Senhor, por corações voluntários. Muito obrigado porque tu tens prosperado a dispensa da tua igreja. Quando eu digo a dispensa da tua igreja, é a dispensa de cada membro, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado porque nada tem faltado. Também te peço pelas as outras igrejas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, e abençoa agora a bolsa apostólica de cada agência tua aberta na face da terra. Nós não queremos nos resumir apenas no nosso país, mas queremos estender esta bênção ao mundo inteiro, cada agência tua, porque são vidas, Senhor, que têm sido abençoadas através do teu povo. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Peço a você também que ainda não se inscreveu no YouTube, acessa lá a página da igreja, Igreja Batista Nova Jerusalém da Taquara, no YouTube. Por favor, querido, acessa lá, se inscreve, acompanha. Precisamos chegar no mínimo a 1000 inscritos. Por favor, antes precisava de mais, agora está diminuindo o número, a gente precisa de muito mais, para que a qualidade de tudo, do som, do filtro, da luz, de tudo possa melhorar. Então, por favor, se inscreva lá. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não convidou, convida seu amigo, seu vizinho, seu irmão, aquilo que você não vê há muito tempo, convida, divulga o evangelho em nome de Jesus, e nós já te agradecemos por isso. Hoje às 16h30 tem culto com o pastor Tadeu, culto lá na nossa igreja de louvor e adoração. O culto é presencial e online. Se você ainda não deu seu nome, para a pastora Liliane, dá seu nome lá. Eu não sei se ainda tem lugar. Eu nunca sei se tem ou se não tem lugar, tá? Isso aí, você vê o celular, o zap aqui da igreja, da pastora Liliane, dá uma ligadinha para ela, entra em contato para poder saber. Se você não tem como ligar, passa uma mensagem inbox para o Ministério da Igreja, ela vai estar lá. Hoje começa às 16h30, culto de louvor e adoração. Você que ainda não fez seu pedido de oração, a mesma coisa. Manda seu pedido de oração pelo WhatsApp da igreja. Não tem WhatsApp da igreja, manda no grupo. Não faz parte do grupo, manda inbox, mas manda seu pedido de oração, que a gente vai estar lá intercedendo e orando por você. Nós aqui em São Paulo e a igreja no Rio de Janeiro. Aonde fica a igreja? Vou te dizer. Igreja Avenida dos Mananciais, 995, Taquara, Rio de Janeiro. Você vai lá, se você que é convidado, mas dá uma ligada agora por esse período de pandemia, tem um número determinado de pessoas. Dá uma ligadinha, entra em contato, entra na página da igreja, tá? Avenida dos Mananciais, 995, Taquara, Igreja Batista Nova Jerusalém da Taquara. Amém? Todos os avisos foram dados. Faltou mais alguma coisa? Não, né? Eu acho que eu já dei todos os avisos. Não, faltou o seguinte: campanha da murmuração. Cheguei a 24 horas. Oh, glória a Jesus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Consegui fechar 24 horas, mas isso ainda é pouco, porque o objetivo 48. Semana passada, a Vaninha, querida, Deus abençoe a sua vida. Vaninha me ligou, querendo saber sobre essa campanha pra gente parar de murmurar pelo menos por 48 horas. E eu anotei o nome da Vaninha. Essa campanha, querido, eu comecei em particular aqui em casa, tá? Eu junto com meu marido. E aí, a gente foi falando na igreja, a gente foi falando aqui na escola bíblica dominical, e muitos irmãos falaram que queriam participar. E a gente fica orando, a gente fica em oração, para a gente tentar diminuir o máximo as nossas murmurações, para a gente poder, chegar no nível mais profundo. Se você quiser fazer parte dessa campanha, entre em contato também com a gente, entre em contato lá com a pastora Liliane, no WhatsApp da igreja, né? Pra gente poder ficar orando. A gente vai conseguir chegar essas 48 horas sem murmurar, em nome de Jesus. Eu creio que o céu já está se abrindo. E aí a gente começa a ver muita coisa, a gente começa a ver o lado bom, a gente para de ver o lado ruim das coisas, começa a ver o lado bom das coisas, mesmo no momento da dificuldade. Amém? E agora a gente finalizou mesmo, tá? E que Deus abençoe. Angélica, não falei contigo hoje, Angélica. Te amo. Deus abençoe a sua vida. Semana que vem, a gente vai estar finalizando
sobre oportunidades. Se você já quiser estudando em casa, vai lendo. A gente vai estar falando sobre Baruque, Obadias, Priscila, Áquila e Apolo. Ok? Então, semana que vem, último tópico de oportunidades, tá? Vou repetir porque é didático, diz o meu pastor. Semana que vem, último tópico de oportunidades. Se você quiser estudando em casa, pode ir estudando. A gente vai estar falando sobre Baruque, Obadias, Priscila, Apolo e Áquila. Que Deus abençoe a sua vida e até domingo que vem, em nome de Jesus. Tchauzinho. Domingo que vem eu volto. A gente vai estar aqui, tá? Que Deus abençoe a sua vida.